Boa, gravou. Caraca, muito bom ter alguém aqui que entenda das coisas pra salvar a gente. A gente tá se Cara, profissionalizando. Calma, vamos ficar bom um dia. tá perdido, fudeu. Quê? Cortou tudo. Então, cara, a pessoa que entende aqui da gente é tu. Se tu ficar perdido, fudeu. Eu até consigo gravar, mas eu vou gravar do meu jeito, entendeu? É por isso que eu só prometo que dá pra fazer. Não dá pra Isso fazer aí. isso, não. Olá a todos. Tudo bem com vocês, ouvintes? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Manadork, o seu podcast oficial de Magic, ou não tão oficial, eu não sei. Eu até hoje não tenho uma introdução, cara, e eu vou continuar assim com vontade, de verdade. Mas enfim, hoje eu tô aqui com o pessoal de sempre, e mais do que isso, dane-se eles, eu tô com um convidado muito especial, que é ele, o Rafa. E aí, Rafa, tudo bem com você? E aí, pessoal, tudo bom? De especial, não tenho certeza se eu sou não, mas obrigado aí pelo convite. Que isso, cara. Acho o Magic bastante interessante, mas não entendo nada. E é E isso. só pra não deixar, pra não passar batido, né? Vou apresentar a galera que tá aqui. Eu tô com o Rubão, Fala aí, rapaziada. Boa noite. tô com ele, o Kalili, Fala galera, aqui é o Kalili. e tô com o Jason. Fala galera, boa noite. Meu Deus, essa voz até arrepia, né? Então, pra quem não sabe, o Rafa, né? Ele é o dono do canal Qualquer Coisa no YouTube. Melhor do que isso, ô Rafa, quer se apresentar aí, falar um pouco sobre você, pra quem não te conhece? Pode ser. Eu tenho Melhor, um canal melhor, lá né? no YouTube. Acho que é mais fácil pra você até, né? Também. Eu tenho um canal lá no YouTube, né? O canal Qualquer Coisa, o nome é super criativo, em que eu basicamente falo de animes, séries e coisas japonesas, não só japonesas, mas na grande parte, o que passou, especialmente aqui no Brasil nos anos 90 e 2000. E um dos grandes focos do canal sempre foi Yu-Gi-Oh!, né? Outro card game aí. E acho que é por isso que eu tô aqui hoje, né? Pra gente poder comparar um pouquinho as duas coisas. Então, sei lá. Também, né? A gente. Deixando claro que eu te chamei aqui também porque, pô, sou muito fã do seu canal. E um adendo, uma coisa interessante. O seu canal, ele fala exatamente de coisas que eu não acompanho em nada. Nada do que você fala nele eu sigo, tá ligado? Eu não jogo Yu-Gi-Oh! Eu não vejo Digimon. Na verdade, acho que eu não vejo anime nenhum. Um ou outro, assim. Mas eu gosto de assistir os seus vídeos, sabe? Porque os seus vídeos são bons. Eu acho que isso diferencia um canal bom de um canal ok, sabe? A forma como você entrega o conteúdo é muito boa. E aí me faz me interessar por coisas que eu nem acompanho. Então, quem faz muito isso também foi o Elba. Eu acho que o Elba também é uma pessoa que faz muito disso, sabe? Ele também já foi convidado aqui. Ele fala de absolutamente qualquer coisa e tudo se torna interessante. Mas, só falando sobre o Yu-Gi-Oh! Que você falou de comparar e tal, a minha ideia também com esse podcast é parar um pouco também com... Existe uma certa rivalidade, né? Entre o pessoal de Magic e de absolutamente qualquer outro card game. E, e aí eu fico nessa de, pô... É melhor, é pior, vamos ficar nessa discussão assim infundada. Por que, sei lá, não pega o jogo e vê se, não curti, não é pra mim. Ou, curti, vou jogar também. Então vamos ver, né? Só que eu, particularmente, nunca tive oportunidade de aprender Yu-Gi-Oh! E aí eu vi assim, pô, esse cara parece entender do jogo. Vou ver se ele topa vir aqui e tal, pra dar nem que seja uma pincelada sobre como funcionam e tal. E, obviamente, né, como todos nós aqui jogamos Magic, não tem como a gente não fazer um paralelo com o Magic, né? Mas longe da gente querer ficar criticando e, não, no Yu-Gi-Oh! É assim, no Magic é melhor. Não, porque assim, de, sei lá, 5 anos pra cá não tem nada de bom no Magic, né? Então esse argumento não vai colar aqui. E aí, o que você acha? Você topa vir com a gente nessa de ensinar o jogo pra gente? Eu acho interessante, sim, porque é exatamente o que você falou, né? O pessoal do Yu-Gi-Oh! Quando vem algum fã de Magic falar, tipo, esse seu jogo é infantil, é muito simples, não sei o quê. Eu já sou o cara que eu, às vezes, fico até do lado da galera do Magic, porque, enfim, a gente vai ver aqui que Yu-Gi-Oh! Tem um sério problema de... Eles não gostam de ser criativos, sabe? O jogo tem aí mais de 20 anos já e do começo ao fim ele... Toda vez que ele tentou inovar, ele piorou, então é difícil. Olha só que coincidência. Magic também. E esse é um ponto que eu achei legal, cara, quando a gente trocou uma ideia rápida lá no Twitter, você falou que não sabe nada de Magic, ou não sabe muita coisa de Magic. Você sabe alguma coisa de Magic, assim, as regras?
Assim, eu tenho um deck que eu ganhei quando eu tinha, sei lá, 12 anos. É um deck xamanismo, só tem carta verde e preto, eu não sei nem o que isso significa. E, tipo, eu li o manual de regras, mas eu com certeza não sei jogar. Então eu tenho, assim, uma noção muito geral, Uhum. muito, sabe, superficial da coisa. Sim, sim. Então, eu acho que isso vai ser legal também, essa experiência que a gente vai ter aqui, porque você provavelmente não vai fazer tantos paralelos com o Magic quanto outras pessoas que sabem dos dois jogos fariam. Porque eu acho que Uhum. vai ser bacana. Porque, pô, é muito simples assim você chegar e falar assim, sei lá, imagina que a carta armadilha é como se fosse a mágica instantânea. Sabe? Fica muito raso, acredito eu. Aí eu Entendi. preferiria ver de alguém que joga o jogo explicando o jogo sem fazer comparações. Entendeu? É interessante, que aí vocês podem fazer até uma comparação melhor, né? Que você. Exatamente. Aí a gente assimila. Exato. Então, É legal. alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Quer falar alguma coisinha? Não, eu já tenho aqui uma questão aqui a pensar, olha. Eu já acho que de certa maneira, é um exercício comparativo, né? Não existe esse comparativo? Então, eu acho que é um exercício comparativo que eu ia fazer. Mas em que sentido? De jogo? De regras? De uma regra básica. De uma regra básica. Qual? A questão do custo, né? E no Yu-Gi-Oh! Pelo mal que eu sei, não sei nada do jogo. Eu jogava quando eu era criança, mas uma coisa assim muito influenciado pelo anime, era uma coisa muito infantil. Mas de você jogar a carta simplesmente sem custo, não existe regra para você jogar a carta, como é essa questão, né? Aquelas Uhum. estrelinhas nos monstros, né? Uma coisa que eu sempre tive essa dúvida. A questão do Então assim, custo. só antes então, antes de você responder essa pergunta, Rafa, eu imaginei um cenário. Você já frequentou loja, algum lugar assim que o pessoal jogasse o Yu-Gi-Oh? Sim, sim. Então, chega a gente lá, nós quatro, pimpão lá na lojinha, aí vê o pessoal jogando Yu-Gi-Oh! Você tá lá jogando com o seu deckzinho, aí a gente olha as cartinhas e fala, pô, que joguinho interessante. Como é que joga? Como é que você começa essa explicação pra gente? Ah, sim. Bom, é uma situação um pouco complicada porque depende de para quem você vai perguntar. Se você pergunta para uma pessoa que tem um pouco de noção das coisas, ela vai te ensinar realmente o básico, ó. Você tem cartas de monstro, você tem cartas de magia ou armadilha. Basicamente é assim que funciona o jogo. Você tem três estruturas básicas, né? Monstro é o que você vai usar para atacar, para lutar entre eles e atacar a vida do seu oponente. Acho que até aí parecido com o Magic. As mágicas e armadilhas, dependendo do ano desse cenário que a gente está imaginando aqui, elas vão ter alguns comportamentos um pouco diferentes, mas essencialmente é assim. Armadilha, como o nome vai te indicar, é alguma coisa que você ativa em reação a algo que seu oponente fez. E a magia é algo que você vai usar para você se fortalecer, buscar carta, transformar um monstro, sabe? Alguma coisa geralmente do seu lado do campo. Só que é lógico, né? Conforme a gente for entrando mais nas especificidades do jogo, essas explicações básicas perdem completamente sentido, porque tem carta que faz o que ela bem entender e, enfim. Uhum. Não, no Magic isso também existe, assim, o que existe a regra geral, mas só que o que tá escrito na carta, se ela contrapõe a regra, vale o que tá na carta. Exato, Acredito que no Yu-Gi-Oh! Siga esse padrão. exatamente. Ok, então até aí, acho que todo mundo tá seguindo bem. Você falou de criatura, né? A gente também tem criaturas. As magias, pelo que eu entendi, você joga no seu turno, a princípio só no seu turno, que seriam os feitiços, talvez, do Magic. E as armadilhas são as instantâneas, que você pode ativar durante o turno do adversário. É bem Mas, por aí. bem No por aí, né? caso, no caso, as mágicas de Yu-Gi-Oh! Elas já começam a se dividir e a gente tem justamente uma que também chama instantânea, que você pode usar quase a qualquer momento, né? Mas é bem essa a ideia mesmo. Certo. E sobre as criaturas, elas têm. Eu já vi, assim, as cartinhas, elas têm algumas divisões, né? Tem, tipo, elemento, tem um subtipo também, né, delas. Como é que funcionam essas coisas? Então a gente tem que, se a gente pensar no layout da carta, né? Que é uma coisa que, assim, se a gente for pensar em Magic, o layout da carta mudou bastante ao longo do tempo, visualmente falando, né? Sim. Yu-Gi-Oh! Não muda. Assim, no máximo ele, sei lá, centraliza a imagem, aumenta um pouquinho a caixa de texto, mas mudar mesmo, basicamente nunca mudou.
Então a gente tem essencialmente o nome da carta, né, que é o que você vai usar para fazer referência de efeitos e coisas do tipo. Você vai ter o atributo, que é tipo o elemento mesmo, né, sei lá, água, fogo, trevas. Aí logo embaixo disso você tem as estrelas, né, em português acho que a gente chama de estrelas mesmo, mas em inglês fica nível, seria level, né, e vai de, se não me engano, de 1 a 12, com algumas exceções que podem ter tipo 0. Mas esse é essencialmente, né, que não vi quem foi que comentou no começo, né? Parece que não tem muito um custo pra jogar carta. Acho que esse seria o mais próximo de alguma coisa, tipo um custo, né? Cartas que tem muitas estrelas geralmente significam que elas vão ser mais difíceis de jogar. O básico é, sei lá, monstros de 5 e 6 estrelas. Você precisaria tirar um monstro do seu campo para ele poder entrar. E acima de 6 estrelas, precisaria tirar 2 monstros do seu campo para ele poder entrar. Mas até isso acaba sendo meio quebrado, às vezes entra sem nada, às vezes entra com mais. E por último você tem a caixa de efeito da carta, né? Que aí você vai ter o tipo da carta, que aí pode ser, sei lá, um guerreiro, um dragão, um demônio. E aí isso é usado também para interagir com outros efeitos, né? Tem carta que só ativa em guerreiro, carta que só interage com dragão. E basicamente é isso, né? A estrutura assim, da carta em si. Entendi. Então tudo isso é relevante pro jogo, né? Você pode montar, sei lá, um deck de água, não sei, o elemento dela. Como é que é? Atributo, Exato. né, que você falou. Que vai ser relevante naquele deck. Antigamente isso era muito mais relevante, né? Você montar deck baseado em atributo ou tipo dos monstros. Hoje em dia é muito baseado em arquétipo, que é, sei lá, você vai montar um deck de Mago Negro. Então você vai ter, tipo, 15 variações de monstros que tem no nome dele Mago Negro. Então, sei lá, vai ser o Mago Negro muito sábio, o Mago Negro que é um guerreiro, sabe? Tipo, hoje em dia o jogo tá muito mais focado em nomes de arquétipos, né? De grupos de cartas. Entendi. Então, tipo, no próprio nome da carta você tem um subtipo nela, seria isso? Sim, exatamente. É o que a gente chama de arquétipo dentro do jogo. E que dá um problemão em questão de tradução, porque, sei lá, às vezes uma carta de 1990 tinha um desenho que parecia um sapo, e aí traduziram que o nome dela é, sei lá, Sapo Verde. Aí, em 2012, lançaram um arquétipo dos sapos, só que aquela carta não deveria ser um sapo. Então, todas as cartas lançadas do arquétipo sapo de verdade vem com a porcaria de uma nota de rodapé falando menos aquele sapo de 99. E isso é horrível. A não ser que isso se torne muito problemático, tipo, tá ocupando muito espaço, você ficar, sabe, resolvendo, falando que aquela não vale, aí eles vão lá e mudam o nome daquela carta. Eles relançam aquele sapo que não era sapo e dão um nome diferente, sabe? Mas Caralho, cara, que solução. é horrível. O que importa mesmo em Yu-Gi-Oh! Hoje em dia é o nome da carta, né? Como ela vem identificada mesmo pelo nome. Saquei. E sobre o competitivo mesmo, assim, sobre a forma de jogar, existem, como é que chamam? Como é que a gente chama no Magic? Meu Deus, agora fugiu. Formatos que a gente tem, assim, no Magic a gente tem o T2, o Modern, o Pioneer, Commander, tudo isso muda a forma de você montar o seu deck, com as cartas que são válidas e tal, o metagame muda completamente. No Yu-Gi-Oh! Também existe isso de formato? Então, essa é uma das invejas que acho que todo jogador de Yu-Gi-Oh! Tem de Magic. Oficialmente, a Konami só reconhece, só faz evento com o que a gente chama de Master Rules 5, né? São as regras do mestre, a gente tá na versão 5, se eu não me engano. Oficialmente é só esse formato, então, sabe, é meio chato, você não tem muita variação. Mas, né, os fãs, quando eles organizam eventos próprios e tal, aí tem os formatinhos que a gente concorda, né? Porque assim, Yu-Gi-Oh! Essencialmente, além das cartas, tem um anime. E o anime vem pra vender cartas. Então, a cada novo anime que sai, sei lá, a cada 4, 5 anos, eles lançam um novo tipo de carta. Então, sei lá, naquele Yu-Gi-Oh! Original, que passou na Globo e tudo tal, ali você tinha o deck e uma coisa que a gente chama de extra deck com os monstros de fusão. É você pegar 2 monstros no campo e fundir e virar um só. Tipo Dragon Ball lá. Então, a gente tinha isso como o único tipo de monstro do extra deck que a gente usava.
Aí veio um anime em 2007, se eu não me engano, e inventou as cartas Synchro, que entram também no Extra Deck. E aí, depois, em 2000 e sei lá quanto, veio as cartas XYZ. Então, assim, a cada anime que saía, eles inventavam uma nova mecânica pro jogo com um novo tipo de carta. Só que a Konami é tão, sei lá, falta alguém pra balancear as coisas lá dentro. Cada vez que saía um novo tipo de carta, ela era absurdamente anti o que veio antes dela. Então não faz sentido você não usar a nova carta. Meio que isso mata quase todo jogo que veio antes. Então o pessoal foi criando formatos, tipo assim, ó, o formato que a gente chama de GOAT é o formato que só vale até fusão. O formato Edison é o formato que vale até Synchro. Então assim, a gente tem um formato para cada novo lançamento, grande lançamento que teve no jogo, né? Mas formato... Só uma coisa, desculpa eu te cortar, mas por que o nome do formato é Edison? Ah, não, então o do Edson, sinceramente, eu nem lembro por quê. Mas geralmente e dado... Gold, por que é cabra o nome do então, formato? o Gold geralmente eles dão um nome pro formato do nome do deck que fez sucesso na época, né? O Gold é o que usava a carta Scapegoat, e gerava uns tokens de cabra no campo e você fazia uns efeitos roubados com isso. O formato Edson deve ter uma carta parecida também, eu não vou saber dizer. Deixa eu ver. Mas é essencialmente isso, né? Sei que carta é essa, eu já vi. 4 rodinhos, né? Ah, eu lembro dessa carta também. No desenho era do Joey. Era do Joey, isso mesmo. Eu lembro dela. Inclusive, um dos meus decks preferidos de jogar é o do Goat Control, que é o que abusa do efeito desse bichinho aí. Essa que você mandou no grupo aqui, por exemplo, já é a carta que sofreu a errata pra nerfar esse abuso que acontecia no formato Goat, né? No final, Eu já sei qual é. Eu nem jogo, mas eu já sei qual que é. Vamos ver. Que você não pode usar como tributo os bodinhos. Quase, é a próxima linha. Você não pode invocar outros monstros no turno que você ativa esse efeito. Porque a questão era assim, essa carta te dava 4 monstros de graça. E aí você podia sacrificar. Você pode sacrificar, ou melhor ainda, você pode usar uma outra magia que transforma uma dessas cabras num bicho que não deixa o oponente atacar, ativar efeito, mudar monstro, invocar monstro. Assim, o oponente não faz mais nada, o jogo inteiro. A gente chama isso de Death and Taxes no Magic. O pessoal costuma comparar esse Goat Control com, se eu não me engano, a carta azul de controle no Magic, alguma coisa assim. A cor azul geralmente é o controle. É voltado pro controle. Era o deck que, cara, quando você vê que seu oponente botou um Scapegoat no campo, você... Beleza, valeu, acabou o jogo, tchau. E aí eles tiveram que nerfar botando esse efeito final aqui, ó. Você não pode invocar nenhum outro monstro no turno que você ativar essa carta. Porque aí você vai botar os bodinhos e tem que esperar um turno inteiro pra começar a roubar o jogo. E deu certo, assim? Nerfou bem isso? Não, nerfou na hora, instantaneamente, né? Não teve jeito. E na verdade eu acho que essa errata, ela veio bem depois, e a primeira correção que eles fizeram foi simplesmente banir aquela outra carta, né? Mas... Entendi. Então, assim, aí primeiro comentário que eu tenho a falar sobre você falou do Extra Deck. Cara, apesar da gente não ter isso no Magic, assim, oficialmente, pra mim, os Companions, aí agora falando pro pessoal de Magic, né? Pra mim, os Companions foram um proto Extra Deck, e com a edição atual agora que vai sair, que vai vir, que a gente tava discutindo mais cedo, que vão vir as Dungeons, elas também estão mais para um extra deck do que cartas extras no seu sideboard, sabe? São umas cartinhas agora que vão ter uma interação aí diferenciada na edição nova, né? Que aí você tem que botar no seu side, mas você pode tirar, só que elas não fazem parte do seu side, porque o sideboard vai até 15 cartas. Mas aí, se você tiver essa dungeon, ela não vai contar para as 15 cartas. Era mais fácil falar, não, você tem um deck extra, mas não. Quiseram desse miguezinho aí. Mas, cara, assim, só te cortando aqui rapidinho. O extra deck dele, ele tinha cartas que entravam no jogo, mas que você só conseguia botar em jogo de alguma maneira especial. Isso é tipo fazer token no Magic, entendeu? Tipo, foi isso mesmo? Eu peguei certa linha, né? Eu acho que é bem por isso mesmo, né? É que o termo que a gente usa pra token é justamente tipo essas cabrinhas que entram com a ativação de uma carta. É essencialmente o que o extra deck faz. Você preenche uma condição de invocação e você pode tirar um monstro do seu extra deck, né? A ideia é que ele fosse uma caixinha de ferramentas. Você precisa tirar um monstro muito forte do oponente. Então você tenta tirar alguém do seu extra deck que faça isso. Você precisa comprar mais carta.
O ideal é que no seu extra deck você tenha alguém pra isso. E tipo, a ideia acho que é exatamente a mesma, na verdade. Uhum. E você falou aí do deck ser um control. Então tem esses arquétipos de estilos de deck, né? No Magic a gente também tem assim, é o agro, control. Não chamam de arquétipo, tem uma discussão, né, que falam do mid-range. E tem mais o quê? Qual que é outro que eu tô esquecendo? Alguém me lembra aí? Combo. Tem um arquétipo combo. Que é nossa, eu esqueci o meu arquétipo preferido, mas... E tem outros arquétipos que são de outros formatos, né? Tipo Stax, né? E por aí vai. No Eu não fundo vou o me Stax é embrenhar um muito. control, né? No fundo o Stax é um control, assim, um hard lock control, assim, mas pode meio que subdividir, né? Tem essas sub-arquétipos. Não, a rigor, pra simplificar, são 3 arquétipos, né, pra iniciar a conversa. Isso. O mid-range que tá ali no meio termo, no limbo, assim, pessoa que tem essa discussão, né, mas não vem ao caso no momento. No Yu-Gi-Oh! Como é que funciona? Também existe isso. Tem por exemplo, o Burn, por exemplo. O Burn é um deck agro, apesar de não ter criaturas, né? O agro geralmente é associado a criaturas, mas ele é um deck que ele é agressivo, joga pra frente. É o beatdown ali. O Stax é um control, só que pra impedir o oponente de fazer coisas. No Yu-Gi-Oh! Como é que funciona? Também tem esses nomes? Tem essas categorias? São exatamente os mesmos nomes, né, pelo que eu tô vendo aqui. Só que assim, isso meio que, pelo que vocês estão falando, parece que isso é um pouco que o foco do deck, né? Você tenta montar um deck de controle ou um deck de burn. No Yu-Gi-Oh! Isso meio que é secundário. Você tenta montar um deck de arquétipo e traga monstros, né? Traga fluidez de jogo. E aí cada arquétipo geralmente tem alguma coisa associada do tipo, né? Você vai ter, sei lá, cartas de burn, que, por exemplo, o arquétipo das Trickstars, que são tipo umas idols japonesas, umas menininhas, fadinhas e tal. A maioria delas tem um efeito de tirar a vida do oponente sem necessariamente atacar. Só que meio que o foco do deck não é necessariamente isso. O foco do deck é você botar, sei lá, 5 Trickstar na mesa e, sei lá, bater pra caramba no seu oponente e queimar a vida dele, assim, como uma opção secundária também que te ajuda a finalizar o jogo, né? Consequente, né? Assim. Meio que o foco... A gente tem decks de beatdown, decks de burn, deck de control. Isso quando o jogo tava bem no começo, que, sinceramente, ele era bem cópia de Magic, assim, na base, né? Então, no começo era exatamente isso. Você tinha deck de beatdown que era só bichão. Tinha deck de burn que era só efeito. Hoje em dia, isso já meio que se perdeu em detrimento desses arquétipos, né? Yu-Gi-Oh! É arquétipo, e quando eu digo arquétipo é essa coisa do nome do monstro, né? Ele fazer parte de um grupo. Entendi. Eu tô vendo aqui, eu botei aqui Trickstar e realmente, o nome das cartas são sempre Trickstar alguma coisa, Trickstar outra coisa. Saquei. E aí, agora eu queria saber, voltando pra questão do competitivo, né? O formato que você falou lá, do não sei o que, 5, como é que era o nome? Master Rules 5, regras do mestre 5. Nossa, é um nome pomposo, né? Né? É muito... Não, mas isso eu acho interessante, agora uma coisa à parte, eu acho interessante porque me parece que, apesar dos pesares, assim, né, você falando da Konami, me parece que eles querem manter a coisa da cultura ali, desde o começo do jogo, de que você é o mestre das cartas, assim, pelo menos a partir desse nome. Porque no Magic isso mudou, assim, o Magic no início, o jogador era um Planeswalker, ele era um Planinauta, o mago supremo das coisas. Hoje em dia você já não é, você controla os Planinautas e tudo mais. Você perdeu um pouco desse background, assim, da lore do jogo. Agora, no Yu-Gi-Oh! Me pareceu que não. No Yu-Gi-Oh! Parece que você ainda... Eles querem levantar essa bola do jogador, ainda mais com esse nome, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas desse ponto de vista eu acho que faz sentido. Porque assim, o lore do Yu-Gi-Oh! Original é que esse era um jogo jogado por faraós, egípcios e magos, deuses, né? Exato. Você tinha poderes de deuses na sua mão. Hoje em dia, assim, conforme, sei lá, a segunda série de Yu-Gi-Oh! Era um bando de adolescente numa escola. A terceira série era uns punk numa cidade distópica. Assim, a coisa foi meio que mudando no sentimento, realmente, é o que você falou. Você, no começo, era parte do lore do jogo. Hoje em dia, você controla quem é do lore do jogo. Yu-Gi-Oh! Também foi por esse caminho, né? Apesar de não mudar tantos nomes, pelo visto, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu acho que é o que eu falei no começo, essas comparações, desde que não fiquem naquele
papo chato de é melhor, é pior, eu acho que é saudável, sabe? Sim, Até sim. pra questão do jogo, pra análise de jogo, isso é interessante. E eu tava até. Você falou também de tá faltando alguém lá na empresa. No Magic tem o tal do Head Design, que é o lendário Mark Rosewater, né? É o cara que meio que comanda, né? O que vai sair e o que não vai sair. Só que assim. De uns anos pra cá, parece que não tem muito trabalho pra ele não, sabe, de equilibrar o jogo. Mas aí isso é outra questão. Não é só porque tem um cargo que realmente vai ser efetivo, tá? Assim, é jogador de Magic falando. Então Sim, sim. não acha que, não tem. Pô, mesmo se tivesse, cara, ia dar alguma merda alguma hora, sabe? Dá no Magic o tempo todo, é impressionante. Mas E aí esse formato, o Master Number 5, ele. Cara, o nome é muito grande. Não, é desnecessário. Ele, inclusive, eu tava vendo aqui agora no manual, eles só chamam de regras de 2020 agora. Ah, muito bom. Bem melhor. Ele vale todas as cartas? É isso? Sim, Yu-Gi-Oh! Tem uma banlist rotativa, mas que essencialmente assim, você pode usar desde a primeira carta lançada até a última carta lançada. O que existe é assim, sei lá, uma carta que quebra demais o jogo, você não pode ter no deck. Aí eles têm uma lista lá com, sei lá, 10 cartas banidas, 20 limitadas, 30 semi-limitadas. Mas essencialmente, se É você isso. quiser. Oi? O que são essas limitadas? É que assim, você pode ter até 3 cópias de uma carta no deck, né? Então, assim, a limitada, você só E de pode quanto é ter o máximo uma. o deck? Qual é o limite do deck? Se eu não me engano, atualmente está em 60 ou 65. Acho Que que é é o 60. máximo ou é o É, mínimo? Desculpa. não, você pode ir de 40 a 60 cartas. Mas geralmente Ah, o pessoal só usa 40 porque Yu-Gi-Oh! É um jogo muito de. É quase paciência. O objetivo de aham. quase todo deck atualmente é você não ter mais deck. É você comprar tudo e fazer todos os seus combos. O pessoal Ok. costuma jogar com 40 mesmo. Assim, é um ou outro deck que tem. Pra otimizar, né? Exatamente. Uhum. Mas aí, se você quiser montar o deck você usou no campeonato da sua infância, você pode montar. Só que o power creep do Yu-Gi-Oh! É absurdo. Cada nova coleção que sai, especialmente quando sai uma nova mecânica, tudo que veio antes é assim, quase Vai instantaneamente pro se ralo, torna né? inútil. Saquei. A pessoa perde o jogo se ela tiver que comprar uma carta e não tem mais pra comprar? Sim, é uma das condições. Então tem Se tiver milha. que comprar e não compra. É verdade, tem antigamente deck de milar, assim, né? De tirar as cartas era bem comum. Pô, e parece ser relativamente mais fácil do que no Magic, que o Magic são 60 cartas no mínimo. E aí Ah, eu acho que o espaço de 40 pra 60, eu não sei também o que a carta fazia, tipo, tomba 2 cartas, ou não, era mais, menos. tem bicho assim, entra no campo, seu adversário joga 5 cartas fora. E aí você pode ter 3 cópias disso. Pô, já Pronto, são já foram 15. 15 cartas embora. Exatamente. Só que Fora aí que Parece ele gira... rápido. compra todo turno, né? Fora que ele compra isso. Exato. Então Uhum. assim, é uma troca que você faz. E o Yu-Gi-Oh! A nível assim, muito profissional, os caras contam carta igual jogando pôquer no cassino. Você usou uma carta que te dá mais 2, mas com isso você volta uma, você faz 3, sobe 1, desce 2. Os caras ficam fazendo conta pra ver se compensa ou não ativar uma carta ou outra. Porque Ai, justamente, se credo, ele fazer toma. conta. Justamente, se você toma na cara um descarte 15, acabou. Nossa, meu Deus. Eu só sei contar até 20 e é isso. Eu faço as verdade, coisas né? na mão. Dá pra dar 20 de dano? Dá. Ah, então beleza. Magic vai até 20, né? Yu-Gi-Oh! Começa na base dos milhares já, né? Né? Quanto de vida tem o jogador? Nessa Master Rules aí a gente joga com 8.000. Nos animes eles jogam com 4.000 e no primeiro anime era só 2.000. Cara, Assim, isso deu um pulo. Que isso? é doido, né? Mas é coisa de card game japonês, né? Se você pega outros, tipo Vanguard, Buddy Fight, os monstros, assim, monstro básico mínimo já tem 15.000 de ataque, porque eles gostam de ficar dividindo pela metade com vários efeitos, sabe? Então tem que ser bem grande. É mais de 8 entendi. mil. É Mais mais. de 8.000. Isso é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. O Magic, ele tem
os poderes são relativamente baixos, assim, comparado a outros jogos, né? Se a gente tem o Hearthstone, o Runeterra atualmente também, eles estão na casa das unidades ali. Agora, Yu-Gi-Oh!, esses outros, assim, japoneses, não, é tudo milhar mesmo, né? Os caras gostam de um número grande. É que na contagem japonesa, né, se for usar os símbolos japoneses, o símbolo para 10 mil é um caractere só. Então acho que para eles facilita também, né? Pô, mas Então e você na vai conta? digitar. Aí na conta aí, pô, sei lá. Aí- Né? Aí é com eles. Pô, maneiro. Mas só voltando à coisa das banidas, como é que era? Era banida, limitada e semi-limitada, é isso? Semi-limitada, isso. É a banida, você não pode ter nenhuma cópia no deck. A limitada, você pode ter uma. A semi-limitada, você pode ter duas. Aí o resto que tá livre, você pode ter até 3. Entendi. E é muito extensa essa lista? Eu não sei como ela tá atualmente, mas ela, assim, banida mesmo, deve ter umas 15 cartas. Tem algumas que estão banidas desde o lançamento em 1990, e tem outras que eles absurdas, banem assim de tipo. A cada campeonato que tem, eles banem uma coisa, vê se desbane outra, mas tem umas que, sabe, não vira até meme na comunidade, que, tipo assim, nunca vai sair dali. Uhum. E tem algum exemplo, assim, só pra ter uma noção do que é um power level absurdo no Yu-Gi-Oh? Ó, a primeira coisa que fez inventar a Forbidden List, né, a lista de cartas banidas, foi Nossa, que nome legal, cara. a- Melhor que lista de banidas. Não, são as esquecidas, né? De novo a cultura, a lore do jogo, né? exatamente, Forbidden. No começo do Yu-Gi-Oh! Tinha muito essa coisa de conhecimentos e poderes proibidos de usar, né? Era bem doido, mas o que inventou essa lista, o que fez a Konami falar, opa, a gente precisa de um negócio desse, foram duas cartas, eram conhecidas como o emissário do começo e o Deixa eu que ver traz aqui. o fim, era alguma coisa assim. Que eu eram ver aqui. cartas que essencialmente o Envoy of the Beginning e o dragão, eu realmente não lembro o nome agora. Não sei o que, of the Emissário do End. começo. Emissário do começo. Que eram essencialmente cartas assim, que eles tinham 3 mil de ataque, que pra época já era absurdo, e o efeito dele era essencialmente entrar no seu campo de uma maneira absurdamente fácil, é exatamente esse aí, enviado do princípio. O efeito Qualquer dele outro que traz o quê? O que traz o fim? traz o fim, o parzinho dele, é um dragãozão. E essencialmente, você vê que pelo efeito deles, eles entram no campo muito fácil, o efeito dele é banir o que você quiser do oponente, e o outro é limpar o campo inteiro do oponente. E essas duas cartas eram assim, na época que elas foram lançadas, elas eram absurdamente poderosas. Hoje em dia... Peraí. Um dos efeitos dele é entrar e limpar o campo do oponente? O guerreiro, né, que é baseado no guerreiro do Yugi, que ele usa lá no primeiro anime. Ele entra, se você banir um monstro de luz e um de trevas, do cemitério. Ou seja, carta que você já usou e nem ia pegar mais mesmo. Ele Ou que entra de você graça. jogou do deck pra lá, você tombou direto. Exato, ele entra de graça. E Caramba. assim, o primeiro efeito dele é banir uma carta do oponente e ele pode atacar mais de uma vez. E 3 mil na época era absurdo. O dragão... Hoje parece absurdo, né? De 8 mil de vida pra tomar 6 mil parece bem forte. Então é que hoje em dia você pega um monstro que vai de 0 a 15 mil em um turno, se você tiver um deck pra isso, sabe? Em Yu-Gi-Oh!, apesar de ter 8 mil de defesa, é muito comum ter OTK, né? Em um turno só o seu oponente te mata, ou você mata ele. Geralmente eu morro porque eu sou ruim. Mas então essas cartas elas eram absurdas pra época, assim, elas limpavam o campo e tinham muito poder, então elas criaram a primeira banlist. Hoje em dia elas já estão liberadas, acho que até há 3 cópias se bobear, e elas viraram só assim um ícone da história do jogo, né? Mas não são mais grande coisa não. Hoje em dia é banido coisa que te faz comprar muita carta. E Yu-Gi-Oh! Tem muito medo de comprar carta. Uma das cartas que é banida desde sempre é a carta que simplesmente diz compra 2, que é o pote da ganância. Talvez a carta Caralho, mais comprar famosa. 2 é banido? É banido. Poder de compra em Yu-Gi-Oh! É tipo, você é Deus no jogo. Caraca, comprar 2, Conhece cara. Ancestral Recall, cara. Ele não conhece Ancestral Recall. Não, mas Ancestral Recall também é banido, porra. É banido, eu sei, mas era compra que 3. Ai, ó. Custo 1, Custo ou seja, 1. primeiro turno. Obviamente você não usa no primeiro turno, né? Mas custo 1, paga uma maninha ali, compra 3. E isso é absurdo. Só que a gente tem outras muitas cartas que te permitem comprar. Só que geralmente assim, sei lá, como é que é o Visões do Soro. Você compra uma. Só que você meio que troca, né? Você gastou ela da sua mão e comprou outra. É mais pra você correr o teu deck, né? Filtrar o teu deck e tudo mais.
comprar 2, 3, assim, o custo é mais alto, e logo você demanda mais tempo pra jogar, tem que esperar o momento certo pra jogar e tal. Mas, porra, comprar 2 já é muito forte pro Yu-Gi-Oh! Agora eu tô impressionado. É o que eu falei dos caras que fazem a matemática, né? Essa que compra 2, o efeito dela é literalmente isso, é draw 2. Tipo, são 2 palavras, sabe? E ela não tem custo, né? Que vocês estão falando que no Magic você ainda paga algum custo, alguma coisa. No Yu-Gi-Oh! A gente não tem isso inerente das cartas, né? Outras cartas que te deixam comprar é tipo assim, compre uma, só que descarta outra. Ou compre uma e não compre no seu próximo turno. Sabe, tem sempre uma troca, porque Yu-Gi-Oh! Parece ter medo de comprar. Então essa que é simplesmente compre 2 e segue sua vida, eles têm medo. É banido até hoje, e, enfim. Entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta? Queria só fazer um comentário aí, na realidade. Manda aí. É porque, assim, ele tá falando que comprar é muito forte no Yu-Gi-Oh! Mas, cara, se você for parar pra pensar, no Magic, um mana compra 3 é muito forte em 60 cartas. Ele tá trabalhando com um deck de 40 cartas. É basicamente a mesma quantidade de poder envolvido na jogada. Só É que, verdade, olha só. e se você for parar pra prestar atenção, como não tem custo, ele pode encher a mão, aí ele compra mais 2 também na sequência e vai conjurando tudo que ele tiver, né? As coisas que não tem custo. Eu posso estar até errado, mas é o meu Sim, não chute é. aqui. Exatamente Entendeu? isso. Tem que ter medo de comprar, não tem jeito. No Magic, você compra bastante carta, mas é sempre assim. Você tem uma quantidade de recurso limitado que você consegue executar num turno. Então, você vai comprar, mas você vai usar aquilo no seu próximo turno. Aí tem a questão da estratégia, de como você fazer essas compras, né? E tem muita questão de você ficar manipulando o topo do baralho. E aí isso te dá uma vantagem pro próximo turno. Eu já não sei como é que é esse ponto. Mas trabalhando com um deck de 40 cartas, a probabilidade de você comprar ou encontrar o que você quer encontrar é muito alta. Por isso que comprar acaba sendo muito mais poderoso no Yu-Gi-Oh! Verdade, faz sentido. Filtrar o deck mesmo que comprando menos, você tá filtrando um deck bem menor, né? Então Sim. faz todo sentido. A gente tem que levar em conta também o seguinte, que a gente precisa usar terreno dentro do baralho, Isso. e eles não. Entendeu? Isso que eu ia levantar, de tipo, a nossa compra no Magic, ela se torna limitada pela nossa forma de utilizá-las. Porque não adianta você comprar tudo e não ter um jeito de usar elas, né? Existem, né, as traquitanas que você pode fazer pra montar um deck em cima disso, né? Mas geralmente você tá comprando e, pô, eu só posso comprar até um determinado ponto porque eu não vou poder fazer mais nada depois que eu tiver a carta na mão, vai ficar sobrando. E aí eu queria te perguntar também, a gente no Magic tem um limite de 7 cartas, no final do turno a gente tem que descartar até ficar com 7. No Yu-Gi-Oh! Tem isso também? Tem limite de carta na mão? Tem. Nessas regras 5 aí são justamente, se não me engano, são 6 cartas que você pode ter, né? Que seriam as 5 que você começa o jogo e uma que você compra. E aí, se você de alguma forma conseguir encher a mão de novo, você só pode ter até 6. Você tem que descartar o resto. Mas o problema é que, não sei. Assim, o problema é que em Yu-Gi-Oh! Descartar a carta é basicamente você ativar ela também. Porque hoje em dia o que mais tem é coisa que ativa da pilha de descarte. Então, tipo, às vezes é até bom. Os caras querem descartar. Preferem mandar do deck pro cemitério do que do deck pra mão. Tem estratégias assim também no Magic. Você encher a tua mão por algum motivo pra no final do turno você jogar fora. Apesar de que preferem mais jogar do deck pro cemitério do que descartar no final do turno, porque demora, né? Você tem que passar o turno inteiro e aí você descarta pra aí depois você fazer a coisa. É mais fácil você jogar diretamente do deck no grave pra você ou reanimar ou, sei lá, ou ela bater e fazer um efeito, enfim. E aí, tá vendo? Reiterando, né, o tema do podcast, tem muito mais coisa próxima do que divergências, né? Os dois jogos, né? Tem uma proximidade muito grande de jogo. Eu acho que quase todo card game vai focar em você, né? Movimentar suas cartas pra ter o que você quer. Não tem muito como fugir, né? Então, eu não sei. Porque assim, minha limitação com card game é tipo. Além de Magic, eu joguei um pouco de Hearthstone e eu jogo Runeterra. O Hearthstone eu não me lembro, mas o Runeterra com certeza não tem nada que seja tão vantajoso você jogar pro cemitério. Existe uma ou outra carta que tem interação com o cemitério, mas o cemitério não é algo manipulável, como é no Magic.
Ou Yu-Gi-Oh! Parece, sabe? A carta morre, mas aí você tem uma cartinha lá que fala assim, volta uma carta que foi pro cemitério nesse turno. Mas aí tem um efeito aleatório, sabe? Então não é tão importante. Mas enfim, o que mais a gente precisa saber de Yu-Gi-Oh! Pra começar a jogar, pra aprender a jogar? Precisa saber ler, porque as cartas hoje em dia são umas bíblias e a maneira como elas são escritas é extremamente importante, sabe? Posição de vírgula, de 2 pontos, se você tem uma palavra escrita de um jeito e não de outro, é extremamente importante, porque os efeitos de Yu-Gi-Oh! Antigamente era, seu monstro ganha mais 500 de ataque, compre uma carta, descarte uma carta. Hoje em dia é, sei lá, se este monstro entra a 33 graus de latitude com uma outra carta e tá fazendo 5 graus na mesa, e, sabe, é tanta condição, tanta coisinha que virou uma bíblia a carta. Você tem que saber ler muito bem do jeito que Yu-Gi-Oh! Escreve, que é o que eles chamam de texto de resolução de problemas, acho que é o termo oficial, né? Caralho, olha esses caras, mano. É muito, né? Muito presunçoso. Assim, você vê, nossa, mas e assim, é o que dá briga em torneio, porque o cara lê uma carta e ele encontra ali, você tem que ser meio que advogado em Yu-Gi-Oh! Porque você tem que achar as brechas do jeito que o efeito tá escrito. Mas isso é legal, isso é legal. É uma parte que realmente... Você sabe quebrar o jogo, a gente chama de quebrar o meta. É o que separa bons jogadores de jogadores sensacionais. É o cara que consegue assim, se no efeito da carta tá escrito assim, coloque esta carta no campo. Quando esta carta cair no campo, compre uma carta. Se o seu oponente tem algum jeito de, na hora que você colocou a carta no campo, ele ativar um efeito, o seu efeito da carta que caiu no campo já foi negado, porque ela é o que a gente chama de perder o tempo de ativação. Porque o efeito dela diz que é quando ela cair. Se alguma coisa aconteceu quando ela caiu, ela perdeu a vez dela. Assim, é meio que esse tipo de coisa que você pode fazer. Não tá nas regras do jogo, mas é aquilo. Se tá escrito na carta, você segue o que tá escrito. Isso é legal, isso é legal. Isso eu gosto. Essa parte da... Que aí, é isso aí que você falou. Não tá na regra, mas diferencia o jogador que tá ali, empenhado na leitura de descobrir o jogo, sim, sabe? Ele recompensa por você estudar o jogo. Isso é bom, exato, eu gosto. Legal. Eu ia perguntar mais outra coisa, do que era. Do combate do monstro. E isso daí eu sei porque eu vi alguma coisa do anime. E se eu quiser, a gente pode até falar um pouco do anime, se você curtir. Mas cara, todo monstro tem atropelar, né? Que a gente chama de atropelar no Magic. É o poder que sobra em relação à resistência da criatura, passa pra vida do oponente. No Yu-Gi-Oh! Todo monstro tem atropelar, né? Sim, se os dois estiverem em ataque, acontece isso. O que sobrou de ataque tira da vida de quem perdeu. Se o monstro tá em defesa, né, tá de ladinho, que seria o que vocês viram o terreno, né, no Magic, se ele tiver ali na horizontal, aí não rola esse negócio de atropelar, ele defendeu o ataque. A não ser que o atacante diga que ele pode perfurar o dano, né? Certo. E existe... Aí que tá, e agora eu quero perguntar em questões estratégicas. Existem situações onde isso é importante, porque assim, como leigo, não me parece vantagem, por exemplo, botar um bicho só na defesa. Ou, sei lá, eu posso bater e depois mudar pra defesa, como é que funciona essa estrutura de turno? Então, ou você bate ou você vai pra defesa, né? Você tem as fases do jogo, você tem a fase de compra, a fase de espera, que é onde podem ativar efeitos que estejam já no campo ali. Aí você tem a primeira fase principal, que é onde você pode invocar no máximo um monstro por invocação normal, é o termo que a gente usa, né? Outras invocações... Jogar no campo, é botar no campo. Você só pode botar um monstro no campo de maneira normal. Você pode colocar outros trazendo lá geralmente daquele extra deck. Então por isso que ele se tornou cada vez mais importante. Porque chegou um ponto que não valia a pena você não ter mais extra deck. Porque senão seu oponente colocava 5 bichos no campo, você só tinha um. Você perdeu. Então meio que essa é a ideia, né? Então quando você vai botar, depois dessa primeira fase principal, você teria a fase de batalha, que é onde você decide se o seu monstro vai atacar ou não. E ele já pode entrar batendo. Começou a fase de batalha, você escolhe o monstro que você vai usar pra atacar e o monstro que você quer atacar. E simples assim. Mas o monstro que já entrou, ele já pode bater. Entrou nesse turno, ele pode bater nesse turno. Sim. Caiu no campo, tá batendo. Isso também é diferente. A gente no Magic tem um enjoo de invocação. A criatura, quando ela entra, ela tá enjoada.
Então ela não pode bater no mesmo turno que entra, a não ser que ela tenha ímpeto, que é uma palavra-chave do jogo. Antigamente as cartas do Extra Deck tinham isso também, elas tinham que esperar um turno. Hoje em dia não tem mais. É uma regra que Entendi. tiraram, né? Uhum. E aí depois da etapa de combate... Aí da etapa de combate você calcula os danos, tudo, e aí você pode optar por uma segunda fase principal, que você pode... quem não atacou, você pode virar pra defesa, você pode setar outras cartas, né, armadilhas ou mágicas, e deixar ali só esperando, ou você pode ir direto pra sua fase final, que aí o campo fica do jeito que ele ficou depois da batalha, e vez do Descarta as oponente. cartas que sobraram na mão. Não, você fica com tudo na mão. Não, que tem mais de 6, né? Ah, sim, claro. É que é muito raro alguém ter. Hoje em dia, é que assim, Yu-Gi-Oh! Tem 2 momentos, né? O pré-2011 e o pós-2011, que foi inclusive quando eles mudaram essa questão do texto da carta, de ser quase uma prova de direito pro cara ter que achar as brechas. Né? Eu tô vendo umas cartas aqui, cara, como é que vocês leem essa fonte 6? Aqui o tamanho da fonte, cara. Eu vou te mandar a carta que tem o maior texto no jogo, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ele falou um negócio legal que foi as fases do turno. E a gente tem fases no turno de Magic, e as fases são subdivididas em outras fases. Então, praticamente a mesma coisa, né? Eu não vou entrar no mérito, mas eu queria saber um pouco mais sobre as fases. Uhum. Caralho, olha quanto texto, irmão. Você vê, essa carta, ó, antes de entrar no que ele perguntou, né? Essa carta é uma carta que a gente chama de pêndulo. É uma das novas mecânicas que veio e fudeu o jogo, é a que eu mais odeio. Cara, desculpa interromper, mas assim, um adendo. Aí eu não querer ficar causando intriga, mas eu não gosto dos layouts da carta de Yu-Gi-Oh!, sério. Eu acho muito... É muito mal aproveitado. Isso aí até que é irrelevante. A questão é o seguinte: no Magic já tem muita gente que perde jogo porque não lê a carta. Porra, se eu for jogar com o oponente, o cara me manda essa carta, eu não vou pegar pra ler, não. Não, tem até o ditado, né, do jogador profissional de Yu-Gi-Oh! Que é: se você tiver que ler, você já perdeu. Porque ou você decora tudo, ou já era, né? Cara, mesma coisa. Se o oponente pegou a carta pra ler, ele perdeu. Caraca, olha quanto texto, irmão. Não, então, justamente, essa carta pêndulo, você vê que tá até ali escrito, né? Ela é um mago, uma pêndulo e tem um efeito. Essas cartas pêndulo estavam numa época que o jogo tinha tanto efeito que já não cabia na caixinha principal. Então eles botaram uma caixinha em cima da principal, tá vendo? Que ele tem duas caixas de texto. Aí esse efeito... tem 11 linhas de texto. 11 Sim, linhas. É absurdo, cara. De uma fonte de um tamanho 6. Não deve nem ser 6 isso, cara. Eu tô falando 6 que é o tamanho de cartão de visita. Isso daqui deve ser 4 sem zoeira. Isso é muito pequeno. Pequeno. Não tem nem como, né? Pra quem estiver ouvindo aqui, né? É o Endymion, o mago. Sei lá, ninguém nem usa essa bosta também. Porque ninguém quer ler. Nem se ele fosse bom o pessoal ia usar, porque ia ter que ler. É muita brecha pra você ficar tomando cuidado. Tem que explicar depois, cara. Imagina. Exato. Olha, eu já li o primeiro efeito daqui dela. Ela pede 6 contadores de magia. Ninguém joga com contador hoje em Yu-Gi-Oh! Então, não. Isso aí é completamente irrelevante. E o Rubão perguntou essas coisas da etapa do turno. Também tem subdivisão a etapa do turno? Porque o que me parece também do Yu-Gi-Oh! É que ele não tem uma... Aí também não querendo menosprezar, mas ele não tem um nível de complexidade em relação ao turno que tem no Magic. Porque essas subdivisões de cada etapa, elas aumentam exponencialmente a dificuldade do jogo, justamente pelo nível de interação. Porque assim, tem coisa que assim, na sua etapa principal. Só que aí você pode fazer no começo da etapa principal ou no final da sua etapa principal, que já faz diferença, sabe, em certas interações. Legal. Na etapa de combate, você tem... A etapa de combate é um ótimo exemplo. Você tem a declaração de atacante, aí o ataque, declaração de bloqueadores, o bloqueio, o dano agora... O dano tem etapa de dano, não. O dano já teve etapa... Não, o dano tem etapa de dano, mas ele ia pra pilha, o dano. Olha só que porra louca. Tem etapa de dano... E aí depois vem a resolução, né? Tem etapa de iniciativa, o dano de iniciativa e o dano normal. Então, assim, são subdivisões dentro das divisões. Que eu acho que o Yu-Gi-Oh! Não tem tanto. Até hoje eu não sei esses negócios direito do Magic. Entendeu? É início do combate, declaração de atacante, declaração de bloqueador, dano de iniciativa, etapa de dano normal, final do combate. Final do combate é o termo correto. E aí depois você vai pra Main Phase 2, é a mesma coisa. Aí tem a etapa final,
e a etapa de descarte, que é quando sobra carta na sua mão. Ah, e outra coisa, você não tem, tipo, o começo do turno, etapa principal. Você tem começo do turno, a manutenção vem depois de desvirar, né? Não, Vem tipo assim, é início do turno, aí depois desvira. Isso, Entendeu? início do turno, etapa de desvirar, né? Que você tem as cartinhas viradas lá, os terrenos, as permanentes viradas, você desvira. Aí, etapa de manutenção, que é uma etapa onde triga certas habilidades que falam durante essa etapa de manutenção, etc, etc. E aí, Pulou a compra. formalmente, a etapa principal. Ah, é verdade, tem a compra, desculpa. A compra é a primeira coisa, né? Primeira coisa que você faz. Não, você primeiro é início Não, início assim, da manutenção, aí desvio, né? um Desvira, teste compra. e compra. Isso, desvira, manutenção, Depois etc. manutenção. Pra tu ver, hein? Olha só. Como Então, é ó, uma escala, né? Pelo que eu entendi, Yu-Gi-Oh! Até tem, alguns dos nomes são até os mesmos, mas assim, o manual de regras de Yu-Gi-Oh! Deve ter, sei lá, 10 páginas no máximo. Porque depende muito do que a carta tá dizendo. Então, assim, se ela especifica que é no cálculo de dano da fase de batalha, aí você vai considerar essa fase como uma subfase. Então você tem lá, quando você ativa uma carta, o oponente ativa outra, você ativa outra em resposta, você vai formando uma corrente, né? Que ela vai se resolvendo da carta ativada mais recente até chegar de novo no começo. Então é um pouco parecido assim, mas em Yu-Gi-Oh! Meio que não tem uma divisão formal das coisas. As pessoas... Só quando a carta diz que tem. Então, as pessoas até conhecem e mentalmente consideram parte a parte, mas se a carta não diz nada, nem costuma se pensar. O que é uma diferença do Yu-Gi-Oh! Japonês. Que alguns efeitos, por exemplo, tem uma carta famosa, a Waboku, que o título dela nem é traduzido, o título dela é japonês mesmo. Ela diz aqui, ó, você não toma dano de batalha dos monstros do seu oponente neste turno. E a errata dela colocou aqui no final também. Seus monstros não são destruídos por batalha neste turno. O efeito original dela era só que você não tomava dano de batalha. Pela regra do japonês, era alguma coisa que era ordem invertida, ou sei lá. Eu sei que assim, se você não toma dano de batalha, não é só aquele dano que sobrou. Não toma dano nenhum e pronto, seu monstro não vai morrer. Só que aí na carta americana, né, no jogo americano... né? Tem que... Exatamente. Você só não tomaria o extra. E eles, pra ficar igual as cartas dos dois jogos, eles botaram isso no final. Ó, seu monstro também não vai ser destruído por batalha, viu? Entendi. Mas é justamente uma questão dessa de achar brechas no jogo, né? Tirou a ambiguidade que podia existir ali, né, do jogo. Exato. Entendi. E essa coisa da errata me parece que tem muito, né, no Yu-Gi-Oh! Tem bastante. Primeiro porque em 2011 eles tiveram que corrigir todas as cartas lançadas nos quase 20 anos anteriores, pra ficar com essa questão de vírgula no lugar certo, 2 pontos, termo, assim, praticamente tudo mudou, e de vez em quando eles dão errata pra nerfar a carta mesmo, tipo, ó, essa carta podia fazer isso aqui, mas a gente não quer banir, então a gente vai botar uma condição. E aí como é que funciona isso? Ela fica, tipo, eles relançam a carta com a errata sempre, ou é implícito, você tem que estar acompanhando o jogo pra saber? Se tem a errata, ela é relançada. Sofreu uma errata, é relançada na coleção mais nova que tiver. Agora, você pode usar uma carta antiga que não tenha o efeito certinho num torneio. Mas se você vacilar e usar o efeito errado não da errata, você pode ser desclassificado. Porque aí o juiz não vai ter como saber se foi maldade sua ou na inocência, né? Então, assim, é meio que pelo ônus do prejudicado, né? Você não pode querer fazer uma jogada baseada num efeito que não vale mais. Então, sim, você não pode cometer um crime porque não conhece a lei. Exatamente isso. Eu tô falando, Yu-Gi-Oh! Tem que fazer faculdade de Direito o negócio. Cara, pior que é mesmo, isso é realmente uma coisa de direito. Caraca, e aí, ó, pra jogadores de Magic, fiquem ligados que isso vai acontecer no Magic, vão botar errata em carta física. Lançaram um joguinho online, no joguinho online é fácil você fazer errata, é só corrigir lá o código. Aqui não, no físico, e ainda mais Magic, eles não gostam de ficar relançando carta, porque o Magic, os blocos, né, as edições, elas seguem uma linha de uma história. A maioria, né, tem uma ou outra, assim, não tem, mas segue uma história, então tem certas cartas que não tem por que serem relançadas, porque a outra história não engloba aquela carta, sabe? Tipo, sei lá, o Oco, foi uma carta problemática pra caralho.
ele foi um personagem de uma história. Numa próxima, se não for no mesmo universo que ele passou, que é improvável que seja, assim, tão próximo, não tem motivo pra relançar ele, sabe? Não desse modo, a não ser numa condição mais especial, numa edição mais específica, né? Se eles fazem uma errata, que já fizeram algumas outras vezes, inclusive, próximos episódios vamos falar de erratas, a princípio só tá ali na internet e é isso. Se tu não tá ligado, tu vai jogar com o que tá escrito na carta. Isso é complicado, assim, é uma questão que eu acho complicadíssima em jogo físico. Eu acho isso um problema de design sério, seríssimo. Tem muito efeito em Yu-Gi-Oh! Que só é descoberto em evento, né, em campeonato e tal. Por isso que, assim, eles lançam... Agora não que a pandemia tá difícil, né? Mas eles lançam uma box nova, tem um campeonato regional. Lança outra box, campeonato regional. Assim, sempre vai ter pelo menos um campeonato pra testar o que tá saindo. Viciadaço que vai quebrar a carta. E sempre tem. É sempre o cara que fica assim, não em primeiro, porque... Se o cara tá tentando quebrar a carta, ele tá com um deck muito meme, muito específico pra quebrar a carta, mas é o cara que, assim, ele vai ficar top 10 porque ele fez alguma coisa que a galera não tava preparada pra reagir, sabe? Que ninguém esperava. Mas ganhar ele não ganha, mas ele quebra o jogo e mostra pra todo mundo, ó, o que dá pra fazer. Essa carta tem potencial, né? Exato, Aí na a carta espaca de valor, assim, sobe o valor dela. A Konami não deixa, a Konami bane tudo. Tipo, a carta mais cara que você pode achar de Yu-Gi-Oh! É tipo R$1.000. E é só porque ela é de colecionador. A Konami, ela... Assim, ela não gosta que role dinheiro com... Isso, na verdade, era um pedido do autor de Yu-Gi-Oh! Lá em 90 e bola, que, tipo, ele falou, não quero que envolva dinheiro no meu jogo. Vocês vão vender a carta porque vocês são uma empresa, mas não tem prêmio em dinheiro, não pode revender carta que não seja produto oficial, tipo, uma loja oficial. Então, é bem complicada a questão de envolver recompensas, assim, por coisas... Pô, eu acho isso muito nobre, assim, da parte dele. Eu acredito, assim, que existe, assim, um mercado paralelo, né? Não tem como você impedir jogadores de vender cartas, né? Mas eu acho isso muito nobre porque, cara, um dos grandes problemas que eu acho no Magic, eu não sei meus colegas aqui do podcast, mas é o valor de entrada no jogo em certos formatos, assim, que são astronômicos, cara. Tem certos formatos que a gente simplesmente não joga porque o valor base de um deck é R$15.000, assim. Melhor comprar uma bis, sabe? Comprar uma motinha. Por falar nisso, qual seria o valor valor assim, médio de um deck bom de Yu-Gi-Oh? Um top tier. Putz, aí você me pegou. Eu acho que, assim, dá por volta de uns $500, vai. É porque, assim, em Yu-Gi-Oh! Tem uma questão de que quase todo deck vai rodar o arquétipo que a pessoa gosta de jogar, né? Então, sei lá, são os guerreiros, não sei o que, os dragões, sei lá das quantas. E vai rodar, sei lá, 30% do deck vai ser as staples, eu até hoje não sei como pronunciar isso, que são aquelas cartas mais genéricas, né? Que funcionam em tudo. E aí essas cartas ficam caras, assim, no mercado paralelo, sei lá, uma carta sozinha custa, sei lá, ela sozinha pode ser o preço do deck inteiro. Os $500 que você vai pagar é por causa de 2 cartas no deck. Tem algum exemplo de uma carta assim? Atualmente tá tendo, assim, eles relançaram um deck agora que vem com uma carta que tava banida há muito tempo, que ela essencialmente tira todas as magias do campo, né? O Espanador de Penas da Arpia. E ela, sei qual é essa. Ela tava com um precinho, assim, caro, porque fazia muito tempo que não era reimpressa, e tava meio banida, era uma coisa meio de colecionador. Caro quanto? Vamos falar de valor. Então, vamos ver, eu não tenho noção, deixa eu ver, Yu-Gi-Oh! E assim, o caro de Magic, assim, tem umas paradas que são cara fudido. Assim. Relaxa que Yu-Gi-Oh! É caro, mas não chega a níveis de Magic. Essa é uma coisa que a gente tem de boa. Ó, cadê? Top 100 cartas mais caras no site Yu-Gi-Oh! Prices. A carta mais cara é um Mago Negro de colecionador, $444. Ninguém usa, é colecionador. Então vamos pra carta... Ok, isso a gente releva. Coleção... carta utilizável. Deixa eu ver, esse pote da prosperidade talvez seja... $420. Eu tenho quase certeza, essas cartas que são potes, geralmente são staples. E tem a ver com compra, né? Tem a ver com o pote da ganância. Justamente, ó. Exatamente, o pote da ganância é banido, só que aí quase toda coleção lança um filhote dele, que é, ó, por exemplo, essa. Mana 3 ou 6 cartas do seu extra deck, blá 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 blá, compre uma depois. Alguma coisa assim, sabe? Então, é sempre uma coisa assim, pague um custo absurdo, porque Yu-Gi-Oh! Não gosta que você compre cartas, e aí você pode comprar uma carta. Ó, tem uma outra aqui que é um efeito mais simples também, $380.
Você pode destruir todos os monstros do seu oponente ou todas as magias do seu oponente. É uma carta, porra, absurda. Lightning Storm. É uma carta absurda. Que milagre que não está banida ainda. E $380. Mas assim, você encontra gente, ó, vendendo por $70 dólares, 72. E é uma carta absurda que quem não tiver no deck, eu tenho certeza que perdeu, sabe? Hoje em dia, você não ter uma carta desse tipo no deck é bobagem. Uhum, entendi. Porque, cara, Magic é complicado. Porque assim, aí eu imagino que talvez essa carta aí que é muito forte entra naquela questão da semi-restrita. É restrita? Como é que era o nome? Desculpa. Então, justamente ela agora tá ilimitada. Provavelmente ela Olha, deve então tomar dá pra comprar 3, né? ela deve tomar um ban logo. É porque não tá tendo campeonato, né, pra galera abusar. Então, talvez seja isso. Tá mais devagar. Que aí eu penso, tipo, se a carta é muito forte aí ela entra nisso daí, aí a pessoa só precisa comprar uma. Aí, pô, beleza, já é só um valorzinho ali, só os $70. No Magic, ou é banida, ou ela é válida. E aí, quando ela é válida, tu tem que comprar 4, irmão. E aí é 4 vezes o valor absurdo dela. Sim. E aí vira porrada, aí não tem como. O bacana do Magic é que tem os formatos, né? Porque igual Isso. Eu que não quero gastar dinheiro com Magic, vou jogar Pauper. Aí alguma pessoa que talvez tenha um poder aquisitivo maior, que tenha mais empolgação de gastar dinheiro com o formato, pode jogar, sei lá, o Modern, ou quem sabe até vender o carro e jogar Legacy, né? Então... Sim. Um deck Pauper, assim, um Affinity deve estar o quê? Uns 350, 300 reais? Deve estar por aí, né? Deixa eu dar uma olhada Isso aqui. eu acho, cara. Eu acho que é mais barato. Eu tô vendo aqui em site brasileiro agora, é que assim, aí tem o problema da conversão do dólar, da distribuição de cartas, que apesar da gente ter o card game oficialmente no Brasil, ainda é uma distribuição meio zoada, e tem a questão das lojas meio mercenárias, né? Assim, Yu-Gi-Oh! Até tá em qualquer lojinha assim de shopping que você for, até tem carta de Yu-Gi-Oh! Mas era uma quantidade que... É foda quando as lojas são o problema, sabe? Muito lojista compra o carregamento inteiro e aí ele revende as cartas que ele sabe que vai ficar cara, sabe? Olha assim, só que coisa, eu nunca imaginei isso. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso, cara. Acho que é card game, né? Não tem jeito. Lojista? Não, que o valor das cartas é definido pelo mercado, cara. Não é pelo lojista. É amor verdade, eu fui invisível. inocente aqui. Amor invisível. É amor. Caralho. O valor do Affinity tá $41. Dá 200 e tantos. 203 reais. Aí, ó. Assim, não é troco de pão, a gente sabe, mas também não é 15 mil reais de um deck Legacy também. Sim, mas o Affinity, lembrando que ele tá top tier no momento por causa da É o top do top, assim, é o deck que tá 40% do meta, então não... Só que vai ter carta banida, né, cara? A gente tá aguardando o banimento. Aí vai ter outros baratos Tá cortando pra caralho aí, bem Rubão. mais baratos. Tá cortando. Mas esse valor é o valor normal, $40. A questão é que o dólar tá muito alto, né, cara? Não, isso é verdade. O dólar tá $5. Se você for olhar, por exemplo, aqui, sei lá, o Boros, né? O Monarca. o Boros Monarca tá $37. Então não tá tão diferente assim, tá vendo? O Tron tá $50. Então tá eu tô falando num aqui, valorzinho tipo assim, agora ele é o deck do momento, mas tipo assim, quando rolar o banimento, vai ter outros que vão ser mais baratos e viáveis. Né? Foi isso que ficou cortado. Ah, sim. Não, e aí fica nesse ciclo, né? Aí o que vai ficar viável pode vir a ser bom, e aí alguma carta dele vai encarecer e tal, etc, etc. Mas é bom que de novo, isso tem a coisa da rotação, né? A gente consegue criar mais, jogar com mais decks, ver mais decks, né? Isso é bom. No Yu-Gi-Oh!, como ele não tem essa restrição de edição ou restrição de formato, me parece. E aí eu queria te perguntar do Field, né? Como é que é a variedade, assim? Tem muito deck diferente? Tem poucos decks que rodam? Uma porrada de gente usa o mesmo deck? Como é que funciona? Então, se a gente abrir aqui qualquer lista de campeonato, você vai ver que assim, sei lá, cada coleção costuma lançar suporte para uns 3 coisas antigas e umas, sei lá, 5 coisas novas, né? Tô chutando valores na média aqui. Só que assim, apesar de ter uma quantidade enorme, porque assim, o Yu-Gi-Oh! É acumulativo. Se você quiser usar arquétipo de 20 anos atrás, você pode. Ele provavelmente só não vai ter tanto suporte pra jogar no mesmo nível de coisas atuais. É questão assim, competitiva, assim, estamos falando competitivamente. Né? Exato. Então, só que aí no competitivo, isso até rola, sempre vai ter um louco com um arquétipo perdidão, mas
o top 5 vai ser sempre os mesmos 3 decks, que na verdade são um deck só com uma coisinha ou outra diferente, sabe? Então, assim, tem muita variedade, mesmo dentro do competitivo, mas o que ganha premiação, que é convidado para campeonato mundial e tal, é quase sempre o mesmo deck. A gente tinha um jogador brasileiro, né, o PRRJ, que eu não sei de onde ele tirava dinheiro, é porque não é muito caro, mas assim, ele sempre tinha o deck mais caro e mais foda da época. Ele representava o Brasil pelo mundo inteiro. E, tipo, o cara era muito bom. E só que, assim, ele jogava sempre com o deck que todo mundo já sabia que ia ser o deck top do torneio. Lançou a caixa nova, a galera viu que é um deck com potencial de comprar 2 cartas num turno, eles, opa, já é esse deck já. É meio que essa pegada. Sempre vai ter um que se sobressai demais. E aí os outros 5 da mesma época competem entre eles ali, né? Entendi. Mas aí eu vi uma história de que teve um certo campeonato aí que o top 32 era o mesmo deck. Isso eu fiquei. Eu fiquei embasbacado. Acontece isso. Agora eu não vou lembrar, deixa eu ver. Top Decks, Yu-Gi-Oh! Tournament, sabe? Tem um site que ele cataloga esse tipo de coisa. E aí, assim, eu não acompanho mais os campeonatos há um bom tempo, porque eu tô meio chateado com o jogo, mas assim, se você for pegar realmente todas as pessoas do evento, quase todo mundo vai estar usando as coisas muito mais recentes, então vai ser tudo muito com a mesma cara, e aí sempre vai ter um maluco perdido, né? É o que eu falei. Então, sei lá, teve um ano aí que era a época do deck dos monarcas, eram os bichos que entravam no campo, fazia gato-sapato do oponente, sabe? E aí chegou um cara com deck de sapinhos, ficou em terceiro lugar, porque em Yu-Gi-Oh! Você prepara o seu deck pra você e pro oponente. Você tem que conhecer tudo que o oponente pode fazer. Porque apesar do jogo, as interações do jogo se resumem a basicamente cancelar o que o oponente quer fazer. Vai invocar um monstro? Cancelou. Vai ativar uma mágica? Cancelou. Basicamente isso que o seu deck tem que fazer, até chegar o seu turno. E aí, só que aí o pessoal começa a focar muito, né? Esses monarcas dessa época aí, eles entravam no campo e ativavam o efeito quando entravam no campo. Então o que a galera fazia era cancelar efeito de quem entra no campo. Só que o efeito desses sapinhos eram tipo quando eles saíam do campo. Então ninguém estava preparado para lidar com isso, né? Então assim, olha só que malandro. Sempre que aparece alguém muito diferente é porque ele tá meio que indo no contrafluxo da galera. Mas é muito difícil disso acontecer. É assim, é justamente quando um cara pega um deck de anos e anos atrás que já foi esquecido e opa, olha aqui, escapei da mecânica. Vocês estão tão 5 passos à minha frente, esqueceram de olhar pra mim aqui atrás. Então, tipo, ele Caraca, escapa. que maneiro. Isso é legal, isso eu acho maneiro. Quebrar o meta. Aí é o que eu falei antes, né? Não chega a ser o primeiro do torneio, porque deck meta é deck meta, não tem jeito. Sim. Mas o cara fica ali, sabe, top 3, top 5. Eu já tenho uma historinha pra contar, né? E é justamente, a gente sabe o nome desses caras e o nome de quem ficou em primeiro, sei lá. Mais um que ficou em primeiro, né? Maneiro. Pô, já estamos um bom tempinho aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Algum adendo aí sobre o jogo? Eu acho que, pô, eu tô gostando do papo aqui, mas sinceramente o problema é só quem edita, irmão. Por mim a gente ficava aí conversando, mas quem edita, sabe? Quem edita é muito folgado, cara. Como funciona essa ideia da corrente, né? Como é que é o respeito pela ordem de jogar as cartas entre os jogadores? Então, quando você tem... existem 2 tipos de maneiras de iniciar uma corrente. É você jogar uma carta e o seu oponente ter, por exemplo, uma armadilha ou uma magia instantânea em resposta a ela. A partir desse momento, qualquer outra carta que seja jogada entra na corrente. Existe também uma questão da maneira como as cartas são escritas. Então, pega aí, por exemplo... eu acho que esse guerreiro aí que tá no chat aqui, né? Você vê que em algum ponto ali, na primeira bolinha, escolha um monstro no campo, ponto e vírgula. Dano o alvo com face para cima. Esse ponto em vírgula indica realmente uma pausa em que pode começar uma corrente. E aí cada efeito, sei lá, que o seu oponente for tentar ativar em resposta a isso, vai um em cima do outro. Então você vai jogar o guerreiro, a carta resposta do seu oponente em cima dela, uma outra de repente em cima dessas, e aí você faz a corrente até onde você puder, até onde tiver carta. E aí você vai resolvendo de cima para baixo até chegar no guerreiro de novo. Por isso que eu falei que tem aquela questão de perder o tempo de ativação de algumas cartas.
Porque, de repente, o efeito dele é aqui, ó. Escolha um monstro no campo. Se ele escolheu um monstro no campo e o adversário tirou esse monstro do campo em resposta, acabou o efeito. O soldado do brilho negro já não teria mais o alvo dele. Ele perdeu a chance de ativar, né? Então, assim, a corrente é uma coisa que é a parte principal de Yu-Gi-Oh!, né? Você tentar responder ao que o seu oponente tá fazendo. Justamente a gente tentando chama de fazer pilha. No Magic é a pilha. acho que é a mesma ideia, né? Porque justamente Mesma uma coisa, carta mesma vai em coisa. cima da outra, né? Mesmíssima coisa. É tipo, tem um bicho aí no campo, aí eu uso essa mágica que dá. Ele é 1/1, eu jogo essa mágica que dá +3/3 pra ele. Aí o oponente fala, eu dou 3 de dano no teu bicho. Vai resolver de cima pra baixo. Aí o 3 de dano vai resolver primeiro, vai matar o teu bicho. Aí a tua carta que vai dar +3/3 não vai ter alvo, então ela não vai dar efeito. Exatamente, é a mesma coisinha. É, legal. Legal, então também tem uma questão de pilha. Aí eu acho que a única coisa que, assim, meio que eu sinto a falta de ver, que eu acho que não tem tanto, fora as cartas armadilhas, é essa interação entre o oponente com o teu turno, ou você, né, com o oponente no turno dele. Tipo, você só pode usar uma carta armadilha que já esteja no campo pra responder uma ação, se ela estiver no campo, né? Você não pode usar nada da sua mão. Ela já vai estar ali setada, né? Como, não sei se tem esse termo. Então, aí tem a diferença. Você tem as armadilhas que tem que estar no campo. Você tem as armadilhas de... me fugiu o termo, mas acho que alguma coisa assim. Armadilha de contra. Que é justamente assim. Independente da corrente que estiver acontecendo, você pode ativar essa armadilha de contra. Porque, por exemplo... Da sua mão? Não, ela tem que estar no campo também. A armadilha é sempre do campo. Tá. Só que essa de contra, ela fura a corrente. Assim, você não pode ativar uma armadilha no meio de uma corrente. Aí você tem que recorrer a magias instantâneas, que aí sim podem ser da sua mão. Então, assim, começa a ficar um pouco mais complicado quando você eleva o nível do jogo assim. Aí você vai ter subtipos de armadilha, subtipos de magia. E aí, por exemplo, magia normal só pode ativar colocando no campo. A armadilha é sempre já o que tá no campo. Magias rápidas, né, instantâneas, pode ser da sua mão também, no turno do oponente, inclusive. Aí você tem umas, sei lá, ritual, equipamento que é só no seu turno. Então você tem condições e momentos e coisas, né? Pode complicar, assim, a resposta, né? Mas interação em Yu-Gi-Oh! Geralmente é o que chama de efeito rápido, né? Que pode ser essas armadilhas, essas magias rápidas da mão, ou alguns monstrinhos que ficaram famosos em anos mais recentes, né? Tipo, sei lá, 5, 6 anos pra trás até agora, eles têm efeitos que digam, ó, se seu oponente for ativar um efeito, descarte esta carta da sua mão e negue o efeito. Basicamente, Entendi. Esse é o poder da carta, né? Ela não serve pra nada além disso. Saquei. E aí o pessoal enche o deck. Essas são as cartas que ficam caras, né? Porque qualquer deck vai querer ter pelo menos 3 ali, né? Dá pra ver que elas são fora da curva, né? Que elas são... Sim, Rafa, quer falar mais alguma coisa sobre o jogo? Talvez um comentário que eu tenho a fazer assim é o que eu fiz no Twitter, que eu tenho muita inveja de jogadores de Magic, porque tem umas cartas muito doidas, né? Tipo, dê um tapa na cara do seu oponente, 2 mortal pra trás e ganhe 1 de vida. Rasgue essa carta, jogue no campo, no que ela cair. Essa é a minha carta preferida, cara. Você rasga mas tem essas edições de zoeira, assim, mas elas não são válidas em competitivo, assim. Existem essas zoeiras. Realmente, essas cartas são maneiras mesmo. Podia ter um jogo voltado pra esse tipo de interação, né? Não sei se existe. Se existir, seria legal. Seria legal. Apesar que agora joga moeda pro alto, que cair se for cara ou coroa. Tem jogar moedinha. Explore a caverna. Tem moeda é bastante comum. Moeda e dado em Yu-Gi-Oh! É bastante comum. Assim, não é usado, porque depender da sorte é complicado, mas... É bastante usado, assim, carta de jogue uma moeda. Se der cara, destrua o monstro. Se der coroa, você perde o seu monstro. Mas é bem comum ter carta, assim, o tempo inteiro. Agora, bate-bola rápido. Uma carta que você gosta. Me fugiu o nome da carta. É Sea Hero Shine Black. É um baratão que parece um Kamen Rider. É uma série japonesa que eu gosto. Uma carta que você acha uma merda. Qualquer carta pêndulo, cara, eu odeio essa forma de invocação. Essas bíblias que eu mandei aqui, ó, no chat. E uma carta que você acha ridícula. Ridícula? Putz. Pode ser ridícula de, quebrou o meta de um jeito babaca, ou uma carta que, porra, por que ela existe? O arquétipo dessa minha carta preferida. É um monte de monstro barata, e eles têm os efeitos apelativos. Tipo assim, se o oponente está com medo de barata, ele não vai jogar. É basicamente esse o lore.
Uma vai Uhum. impedir efeito, outra vai impedir invocação. Eu acho engraçadinho, é meio viagem demais. Maneiro, maneiro. Pô, gostei dessa nossa conversa, foi bastante construtiva e instrutiva. De novo, ressaltando, eu espero que... O objetivo desse podcast, assim, desde o começo é justamente unir a comunidade, porque, assim, não sei como é que é no Yu-Gi-Oh!, mas a comunidade do Magic, ela é meio complicada, pra se dizer o mínimo, né? Nós aqui, o nosso grupo, é muito assim, cara, é descontraído, a gente joga pra zoar, pra brincar, pra se divertir, a competição, óbvio, existe, a gente quer ganhar e tal, mas fica um pouco à parte e tal, existem momentos, mas o principal aqui, pô, é se divertir, então assim, parar com um pouco essa zoeira assim de, Yu-Gi-Oh! É uma merda, o Magic é melhor, não, mano, cara, a gente viu aqui que tem mais coincidências, tem mais coisas parecidas do que divergências, sabe, então são dois universos muito próximos, então assim, pô, se não fica com esse preconceito de bobo e vai que você gosta, pô. Vai que você se diverte. Eu não gosto dos desenhos, então já fica meio... Já fico com o pé atrás. Mas nesse papo já me deu uma vontadezinha de me aprofundar um pouco a mais. Mas, enfim, é isso. O meu recado é esse. E, Rafa, manda aí o seu recado final, manda tuas redes sociais aí, fala aí o que você quiser, o espaço é teu agora, todo teu. Bom, primeiro, né, agradecer o convite aí, achei bem divertido mesmo esse papo de conhecer um pouco mais do lado de vocês, ver o que tem de parecido, né? Então, ficar meu obrigado, né, pelo convite, gostei bastante. E, bom, eu tô no Twitter, né, @qualquerrafa, e no YouTube o canal Qualquer Coisa, que tá um pouco parado, tá meio difícil, mas existe lá, tem bastante vídeo. Tem alguns vídeos, inclusive, explicando alguma das coisas que eu comentei aqui, né? Era uma série que eu tinha antigamente no canal. E acho que é isso, né? Não tem muito o que dizer, não. Show. E eu não vou perguntar pro Kalil as nossas redes sociais, que nem eu me lembro de mais nada. Mas procura a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas porra toda, a gente tá lá com o Podcast Manadork. Tem o nosso e-mail se vocês quiserem entrar em contato, podcastmanadork@gmail.com. Segue a gente lá, dá essa forcinha, curte o vídeo. A gente quer engajamento, a gente quer crescer um pouquinho mais. Estamos nesse projeto aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu.